Sejam bem-vindos a mais um Pavê e Ouvir, o podcast mais democrático que existe. E é o seguinte, o tema abordado hoje será LGBTQIA+. E se você é contra os movimentos de minoria, saiba que eles existem por sua causa. Eu sou o Lucas Pavel, ao meu lado Júlio César Silva, Breno, Rafaela. E antes de a gente começar nosso bate-papo, vamos pedir para você dar aquele like, ativar o sininho, ir no Spotify, no Anchor, no Deezer, ou a plataforma que você preferir para nos ouvir ou ver. E já passando a bola para o Júlio, que ele começa. Tudo bem, meninos? Bem-vindo, Breno, Rafaela. A gente sempre começa o seguinte, perguntando quem é Breno, qual a história do Breno, quem é a Rafaela, qual a história da Rafaela, onde vocês chegaram, como vocês chegaram até aqui. Então, fique à vontade. Ué, quer começar aí, Rafa? Você quer que eu comece? Pode falar. Olha, bem, o Breno ele surgiu recentemente, até que eu ainda não comecei com o tratamento de testosterona, que é a aplicação dos hormônios, pelo fato de, não é que a gente demora a descobrir, a gente demora apenas a expor isso para o mundo, porque como o mundo é muito difícil, e a gente nunca sabe como nossos pais vão falar sobre isso, como a sociedade vai reagir sobre isso, então cabe que cada um tenha a sua luta interna para poder ter seu tempo para se expor, mas não que a gente se descobriu naquele momento, não. Era só a gente ter um processo para a gente conseguir ter a força para passar isso para frente. Então, eu me assumi que eu ficava apenas com mulheres, eu tinha 16 anos de idade. Então, eu venho de uma família tradicional, mamãe tem 80 anos de idade, então pensa numa senhorinha conservadora, uma idosinha. Início, uma pegada de uma família com 7 irmãos, então uma galera bem tradicional e diferente, como toda família é. E nessa pegada eu nunca tive preconceito algum em relação à minha opção sexual dentro da minha família. E essa luta eu não tive que passar, graças. Foi bem tranquilo, minha família me aceitou. E depois de um tempo, eu fui vivendo, acredito, pegando conhecimento, maturidade. E com a vida, quando eu tive, foi mais ou menos meio do ano passado, a gente, com essa quarentena, parece que deu tempo para todo mundo pensar, né? Nossa, fica mais aí, mais ficou tempo livre em casa, aí parece que a gente pensou, eu coloquei os pingos nos is, eu parei, olhei para um lado, cheguei na minha mãe, que era a minha principal medo de expor para a sociedade, era pensar o que a senhorinha de 80 anos que limpou a minha bunda a vida inteira iria pensar. Isso me incomodava muito, sabe? Eu sempre aí eu cheguei nela e falei, mãe, senhora, eu queria te dizer que Bruna não é Bruna, Bruna é Breno. Ele sempre esteve aqui dentro de mim, mas eu ainda não conseguia me expor e falar isso para você. E eu não sabia nem como expor isso para a senhora. Na hora que ela olhou para mim, riu, ela fez assim, meu filho, olha, vai ser muito difícil para mim conseguir te chamar de Breno, porque eu te chamei de Bruna a vida inteira. Mas você é meu menino, você vai ser sempre o que você quiser, porque eu te amo. E eu vou te cuidar e vou te tratar da forma que você quer ser tratado. E para mim isso não vai mudar, porque eu vou continuar te amando. E se você aceita isso para você, eu vou aceitar também, vou estar do seu lado. Não, aí quando minha mãe falou isso, eu falei, pronto. Meu medo todo, que eu estava ali durante anos e anos na minha luta, se acabou ali naquela hora. Eu falei, pronto, agora eu vou pra guerra tranquilo. Eu tenho aqui minha guarda-costas principal atrás de mim, eu vou pra guerra feliz. E nessa pegada eu passei pros meus irmãos, e meus irmãos adoraram, tanto que a minha irmã mais velha, mãe do Lucas até, é uma das pessoas que escolheu meu nome. Quando eu fui ser adotado, a minha irmã, ela achou que ia ser um menino, e aí nessa pegada eles falaram, não, se fosse um menino, o nome da adoção vai ser Breno e tal. Chegou lá, eu era uma menina para ser adotada, e aí nessa pegada a minha mãe falou, e a menina já era registrada como Bruna. E aí ficou nessa, quando o universo ele é estranho, né? Era Breno desde sempre, e a gente foi descobrir isso com 28 anos depois. E aí foi de onde surgiu o nome Breno, e aí com ele, após ter aceitado isso com a minha família também, eu comecei a expor isso para fora. E aí atrás dessa questão de mudanças também internas e também corporais que a gente precisa realizar para chegar no objetivo que a gente almeja, né? Mas é isso aí, o Breno está surgindo a cada dia. Que bom, que seja bem-vindo, Breno. E a Rafaela, a história da Rafaela? Então, eu sempre fui uma criança viada, então, é isso. Desde novinha eu já era muito, muito feminina, muito pintosa mesmo, como as bichas falam, assim.
E eu infelizmente, eu não fui uma bicha retraída. Tipo, eu nunca assumi para os meus pais, por exemplo, que eu me identifiquei enquanto gay, antes de me reconhecer enquanto Rafaela. Nunca cheguei a falar, pai, mãe, sou gay. Entendeu? Tipo assim, porque já era óbvio. Então, era bem óbvio. Já estava escrito, entendeu? Então, assim, minha família é uma família tradicional, preta, inclusive. Minha mãe é maranhense, meu pai é de São Paulo, de Guarulhos. Então, minha avó é cantora gospel, ela é missionária, é Edith Clara. Então, tipo assim, todo mundo tem seu corre dentro da nossa família e, tipo, independente das circunstâncias, é claro que eu entendo que, tipo, minha avó é uma mulher conservadora, mas isso não faz ela me tratar mal por nenhum motivo. Tipo, eu acredito, porque fui criada num lar cristão, hoje eu não sou mais cristã, mas como eu fui criada num lar cristão, eu consigo entender, de uma certa forma, o ponto de vista conservador, enquanto ainda, em algumas pessoas, ainda não relacionado à intolerância. Eu acho que, assim, existem pessoas que são conservadoras e podem ser intolerantes, existem pessoas que são conservadoras e estão no processo, né? De identificação, de respeito, porque tudo é sobre respeito, né? Então, quando eu me assumi Rafaela aos 20 anos de idade, eu já estava na universidade, eu já tinha alcançado alguns desejos, algumas realizações pessoais, que para os meus pais já era, de certa forma, assim, você está fazendo o seu caminho, a sua vida, e eu não tenho nada a ver com isso. Então, depois eu fui, né, insistir, porque eu insisti, entendeu? Eu falei, olha, vocês vão me engolir, porque é sobre isso. E tá tudo bem. E aí, hoje, eu e meus pais temos uma relação muito boa. Meus pais não vivem no Brasil atualmente, eles moram na Bélgica. Os dois, eles são casados até hoje. Mas eu falo com meus pais todos os dias, a gente tem uma relação de amor e carinho muito forte. É até lindo de se ver, assim, tipo, meu pai, quando eu mando áudio para ele, a gente conversa, meu pai é super carinhoso, super afetuoso. E ele foi criado de uma forma super machista. Meu pai é um homem machista, como diversos outros homens são. E ele passou por esse processo também de ter que aceitar isso. Então, eu entendo algumas nuances, assim, né? Mas acho que intolerância ela não deve existir de nenhum dos lados, né? Quem é intolerante já é babaca. Porque não respeita o outro. Porque você limita a discussão, né? Sim. Porque como vocês falaram, você precisa também reconhecer a dificuldade do outro, né? De se adaptar ou de, como se diz, de evoluir e, olha, a realidade agora é essa, né? Então você precisa passar por esse processo também. É um choque de realidades, né? Que e necessário, né? Necessário. Porque é isso, as pessoas vivem de formas diferentes, né? Todo mundo tem um caminho diferente, não dá pra gente comparar, assim, do meu ponto de vista, né? E hoje em dia, porque assim, o que a gente tem visto nos últimos tempos é o seguinte, é o obscurantismo voltando, né? Eu costumo dizer assim, que a gente está vivendo tempos sombrios, né? Parece que a gente está voltando à Idade Média e tudo. Você vê que teve um avanço nas lutas das comunidades e aí esse avanço vem se retraindo, inclusive com algumas leis que foram aprovadas com tentativa de como se diz, de retornar essas leis, né? Enfim, de baixar essas leis novamente e tal. Hoje em dia, qual que é a maior luta, assim, qual que é a maior dificuldade para vocês hoje? Em relação aos tempos que nós estamos vivendo, né? A quem está no poder, enfim. A gente estava falando aqui com outro grupo de entrevistados, assim, que o presidente ele só representa uma camada da sociedade que a gente não queria enxergar que existia. Né? Mas a gente sabe que existe. Estava incubado, né? Uma turma que estava incubada. Porque, assim, eu acho que eu já falei isso em outros episódios, teve muita coisa que andou para frente, assim, tipo, direitos, tanto para homossexuais, pessoas trans, e do nada, esse pessoal que estava quieto chegou parecendo estourando rolê de champanhe, assim. Mas isso é desculpa, agora. Não, é que ele falou disso e me lembrou de uma situação que foi até na eleição do nosso atual presidente, quando ele ganhou o primeiro turno, eu estava na rua, tipo assim, aí tinha saído as eleições, que ele tinha ganhado o primeiro turno, eu estava numa avenida principal, descendo na época, uma namorada, com as mãos dadas, e aí uma galera
quando passou com o carro, arremessando latas de cervejas na gente, só porque ele tinha ganhado e gritando, agora ele ganhou, vocês não vão ter mais vez. Agora o seu tempo acabou, vocês já eram. O quê? Os caras que estavam incubados apoiando ele se sentiram com vontade de falar só pelo fato dele ter ganhado. E começou a tacar cerveja de coisas que, tipo assim, eu tenho 28, então há um tempo na rua que eu sempre vou para os rolês aqui de Goiânia, saía e tudo mais, e eu não sofria, tipo assim, um abuso na rua. Uma retaliação na rua, assim, dessa forma. Fazia tempo que alguém me xingava no meio da rua, a não ser quando aconteceu isso. Muito também porque você dava rolê, tipo, eu sou mais velho que você, com a galera que eu colo, por exemplo. Muita gente olha pra mim... Pela rua mesmo, assim. Não. Dia a dia. Tá, no dia a entendi. dia, saca? Tipo, de ir na feira comprar um pão, de uns trem, de algumas coisas assim. Há muito tempo que eu não passava por esse tipo de situação. Coisas do nosso cotidiano, né? Tipo, coisas simples mesmo, de ir num supermercado. Você passava por discriminação, mas Isso. nada de forma tão Nem agressiva. Ninguém queria me bater no meio da rua. Posso E estar depois errado, disso ficou mais forte. mas eu posso estar o medo errado. ficou Eu acho maior. que eu sei que o Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. Não, na verdade é o que mais mata transexuais No mundo. Isso. E, de uma certa forma, assim, a discriminação existia. Eu posso estar errado, mas eu acho que também o número de crimes aumentou nesse período. Sim. São diversos dados, né, sobre violência, né, ao público LGBTQIA+. Mas, se você for parar para refletir sobre como esses dados são apurados, né, a ANTRA, que é uma associação que geralmente que faz esses dados, né, que foi a que fez o último que falava sobre nós ainda estarmos em primeiro lugar, né, dos países que mais matam transexuais no Brasil. E é o que mais pesquisa na internet. Isso, e o que mais consome pornografia também. É porque a gente vive num constante equilíbrio, né, e desequilíbrio, que é essa coisa. A gente consegue direitos e, ao mesmo tempo que a gente ganha espaço, a gente também ganha ódio. Isso é natural, eu nem me preocupo. Sou o terror das inimigas mesmo. Tipo assim, gata, eu tô nem aí, sabe? Eu tô cagando e andando. Desculpa se eu Não, é isso. Tô cagando e andando, sabe? Relaxa. Porque assim, olha... Eles vão ocupar espaço, nós vamos ocupar espaço. Vai incomodar, vai ser assim. Mas, infelizmente, é muito triste falar isso. Mas, hoje em dia, o que manda é você ter capital, né? Se você tiver dinheiro, você vai ocupar certos espaços. Se você não tem dinheiro, você vai ocupar outros espaços. E a mídia, ela coloca esse espaço... A mídia, eu digo a internet, né? O Instagram, o Twitter. Ele é o ponto de encontro, né? De conflito. Mas é muito midiático, no meu ponto de vista. As pessoas têm muita força para falar isso na internet, sabe? Nos espaços... que eu sou da rua, tipo assim, eu ando de bicicleta na cidade, sou uma garota goiana. Então, eu ando aqui no Universitário, Centro, Setor Sul, aqui nessa região toda de bike, saca? Sou de APGO, vou pra lá e, tipo assim... Tem retaliação? Tem, mas as pessoas têm medo da gente também. Então, assim, é bem o que a Linda Quebrada diz, né? Tem medo de nós? Isso. Sim, eles têm medo. As pessoas que são conservadoras e que têm um receio têm medo de nós, sim. Também. Pelo menos do meu corpo, por ser uma mulher preta, né? Eu sei como as pessoas me olham. E eu retruco olhando da mesma forma quando é necessário. Você falando dessa coisa Mas... assim, do poder financeiro, né, de quem tem poder ocupa espaço e tudo, você tem duas situações aí. Você tem, por exemplo, a grande aceitação que o Gil, do Big Brother Brasil, teve e os espaços que estão sendo abertos para ele. O cara é garoto propaganda do Santander, da Vigor, né, enfim. Então tem toda essa aceitação. Que é o Pink Money, né? Exato, que é é o Pink Money. Que não é à toa, a gente sabe não é à que toa, não é à toa. gente. Eles O mercado querem dinheiro, vende. né? As bichas consomem. Exato. Agora... Mas aí você tem, só para terminar, desculpa, você tem o outro lado, por exemplo, você tem a declaração lá do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que se assumiu gay. Mas todo mundo sabe também que ele é bolsonarista, todo mundo sabe o quanto ele foi misógino com a Dilma. Não adianta ser gay e ser otário, gente. A vida é assim, não adianta ser LGBT e ser otário. E ali tem uma necessidade também de exposição para uma conquista de mídia que ele quer, não é à toa. Ele poderia ter feito isso antes, né? Porque, assim, eu gosto muito de pensar na população LGBTQIA+, mas não como apenas uma pauta da esquerda. Porque, por exemplo... não quer dizer que pessoas de esquerda não sejam LGBTfóbicas. Não quer dizer que pessoas negras não sejam LGBTfóbicas. Né? Não generaliza o meio. Não dá para generalizar o meio, são vários recortes. Então, tipo assim, já sofri racismo de pessoas LGBTs brancas, que tipo assim,
que estão em outro local de, né, em outro espaço, digamos, dentro da sociedade, que acham que por isso são melhores. É ilusão nossa achar que o preconceito não está dentro do meio. Ou dentro do meio tem tanto preconceito quanto fora do meio LGBTQIA+. Mas o que é fora do meio LGBTQIA+? Eu não Jeitos. sei o que é fora, o que é dentro. Pra mim é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Eu falo assim, a galera que às vezes Mas é isso, a gente estava conversando sobre isso e ia perguntar. mas é Não tudo existe grupo mais só. esse fora. A gente vive Mas o preconceito isolado. ele está em geral. Isso que eu queria colocar. O preconceito ele está de todas as formas e isso não Eu ia perguntar ajuda. isso, a gente estava conversando sobre isso. Assim, no meio, vocês também sofrem preconceitos por situações específicas. Exatamente. Você, por exemplo, como homem trans, provavelmente sofre preconceito. Sim, já aconteceu de meninas lésbicas virarem para mim e falar, não vou, você é maravilhoso, mas eu ficaria com você se fosse Bruna. Breno eu não fico. Porque eu não ficaria com um homem trans. Mas uma coisa assim, por exemplo... Tipo, é um preconceito, assim, dentro mesmo da própria pessoa. Sim. E outra coisa que você estava falando em questão do meio político e da financeira, que eu ia colocar um comentário, é que você percebeu o mês passado, que a gente estava no mês do orgulho LGBT. Isso. O quanto de propaganda teve, Sim. o quanto que... Blá, Nossa, blá, a gente estava espantado em tudo. Lá, Riachuelo, C&A, tá com um monte de roupas ali, só com a bandeira e tudo mais. Mas isso acontece só agora, em junho. Aí, de repente, some. Ninguém fala assim mais no assunto. Acontece no mês do Se orgulho, fala porque eles vão pelo mimimi, capitalismo gata. para ganhar o dinheiro, que nem aconteceu com o Gil e tudo mais, mas depois se some, né? A galera só vê no mês do orgulho. É só para ganhar o Pink Money e para Isso. ganhar a mídia. Mas Exatamente. a população LGBTQIA+, consome muito. Ela consome. Ela aprendeu a consumir para E querer são ganhar bem-sucedidos, espaço. né? Você São. pega pelo histórico, assim, Sim. geralmente são Então, muito bem eu ia até entrar, porque uma vez eu vi uma entrevista da Leia T, ela é filha do Toninho Cerezo, Isso. né? Ela falando assim que para mulher trans é muito mais difícil a vida do que do homem trans. Tipo assim, que até nisso, por exemplo, o mercado de trabalho é totalmente machista. Ele aceita o homem trans, mas a maioria das mulheres trans tem que partir para prostituição. Sim. E ela fala posso que ela teve sorte, falando assim que ela teve sorte pelo pai dela ser abastado, tá, um jogador de futebol que foi muito famoso. Ela não precisou recorrer a esses meios. Vocês sentem isso assim, sentiram na hora de contratar, viram assim, ó, tem um homem trans e é de boa, agora... Isso que é bem engraçado, tipo, na hora que vai fazer entrevistas de emprego, eu tenho lá um currículo excelentíssimo, com várias experiências em várias lojas, para o cargo que eu tenho, que é, no caso eu sou um vendedor, então altas lojas. Quando eu entrego meu currículo, tipo assim, eu mando meu currículo pelo e-mail, eu recebo entrevistas uma por semana, perdão, uma por dia. Aí quando eu vou lá para fazer cada uma dessas entrevistas, dessas de uma por dia, você pode eliminar pelo menos aí 5 da semana, que eu vou ter que esperar da semana que vem, porque foi justamente, era perfeito. Já aconteceu, de eu estar me chamaram para uma reunião, para poder dar RH, para contratar, estavam todas as pessoas, na hora que estava lá um monte de mulheres, porque meu nome na época ainda era Bruna no currículo, mas eu estava no início da transição, então como isso, até para isso a gente está com os documentos, meus documentos não são retificados, então por conta disso aí a parte do nome social, ele só vai na hora que você faz sua apresentação pessoal mesmo e na contratação, aí eles me chamaram, não tinha foto no currículo, quando eu entro, um monte de mulheres sentadas na mesa, lá ela olhou assim para mim e falou, olha, estou aqui procurando vendedores e tal, mas eu quero vendedores que sejam mais... como é que eu posso dizer a palavra, uma forma mais assim que ela falou, que eu não estou lembrando certo, mas ela queria dizer que assim, mais afeminadas, mulheres mais delicadas, sabe? Mais delicada. Pessoas mais assim, para estar expondo nossos produtos e tal. Aí eu olhei para ela assim, aí ela olhou bem para mim no meio da entrevista, mas se alguém quiser se retirar aqui, pode ficar à vontade. Aí eu olhei e falei, não tem ninguém querendo se retirar, não, vou ficar até o fim, mostrar o que eu sou capaz aqui. E nisso foi feito as provas, as FIA e tal, passei em todas as provas. Quando chegou na prova do RH, ela não tinha o que falar para mim, ela olhou, olha, você não faz bem o perfil, assim, que a nossa empresa... O perfil da nossa empresa, que a gente esperaria. Seu currículo é muito bom. Mas o seu currículo é excelente. Você passou em todas as provas, passou todos os testes, mas o seu Não perfil... preencheu o requisito. Não preencheu o requisito. preencheu Então, o isso requisito. sim, acontece. Tem uma certa dificuldade. Eu passei apenas por algumas entrevistas, mas eu consegui achar empresas que não tinham isso. Empresas que já na hora que eu fui ser contratado, olhou pra minha cara e falou assim, beleza, seu nome você quer qual no crachá? É Breno?
Na hora que me contratou, já assim, seu uniforme, você quer de que jeito? Você vai querer uma Mas camisa é social, exceção, assim? né? Mas são exceções. Eu tive muita sorte de achar uma empresa tão boa quanto essa, que me abraçou e eu consegui trabalhar normal, com meu nome social, mesmo não tendo retificado documento, com meu crachá com o nome social, sem ter retificado documento, no sistema, nas campanhas, quando eu ganhava prêmio, chamavam lá em cima para poder falar os prêmios, nos trem, tudo como Breno. Mas você ótimo. já viu mulheres trans serem rejeitadas? Na mesma empresa que você fala? Não, isso era para todos, não somente para mim. A empresa Pois é, ela mas- abraçava todo mundo. Mas é Tanto isso que eu mulheres tô falando. trans Assim, como nesse trans. caso, você teve uma exceção. Eu tive mas- uma exceção. Primeiro eu bati a cara algumas vezes, mas aconteceu Mas de uma exceção regra que salvou. geral, as mulheres trans têm mais dificuldade. Eu não sei se tem uma regra, assim, de querer, né, que parar uma violência a outra. Eu acho que pessoas trans têm dificuldades, né? De uma forma geral. Eu acho que não só pessoas trans, mas pessoas que fazem parte da... Como que é o termo que a gente usava? Que tem características diferentes, que são consideradas como... que tem características da diferença dentro da Sim. sociedade. Então, eu já tive muito problema em arranjar emprego, mas hoje eu tenho um mercado que, de certa forma, é favorável. Igual, eu trabalho com um restaurante, trabalho com bartender também. Então, é uma área que já é mais considerada assim, né? Hype, né? Alternativa. Alternativa, é hype. Então, tem os perfis, né? Tem os bares que vão contratar pessoas como eu. Eu nunca conheci nenhuma outra pessoa trans que trabalhasse também em bares, né? Mas existem bares em Goiânia. O povo faz o seu corre, né, gente? Cada um tem a sua E é luta. isso. A gente tem a dificuldade um pouco maior do que, por exemplo, se tiver eu e o Lucas ali para uma No vaga de processo, emprego, um homem claro. cis e um Claro. homem trans para a mesma coisa, às vezes eles Sim. vão pegar ali e vão olhar um homem cis e um homem trans. Aí- Vou ficar com o cis aqui. Claro. Às vezes aparecem essas situações, saca? Sim, Assim, não, isso eu é... já fui muito rejeitado por conta da tatuagem, tá, essas porra todas. Mas, assim, Mas nunca nem chega perto. não chega. Não tem. tô comparando, não. Jamais. Eu gostava. Na verdade, eu gostava porque, cara... É bom, não gosta de mim? Quero ser Não ovelha vai me negra ter. mesmo e foda-se, sabe? Não vou trabalhar aqui. Aí vem uma outra pergunta, Rafael, é o seguinte, é específica, né? Que a gente estava conversando até um pouco sobre isso antes, né? Que é o quanto o feminismo tradicional, as lutas feministas, deixam de lado a discussão sobre as mulheres trans e, mais ainda, né, deixam de lado a discussão sobre as mulheres negras. Né? Você Sim. tem essas duas vertentes. E você tem as duas coisas para tratar. Sim. Né? Que é o fato de ser uma mulher preta E uma mulher trans. mulher trans. Então, eu me considero feminista interseccional, né? Mas, o que seria feminista interseccional? Eu Vamos fiquei lá. me perguntando aqui. O que seria? São as intersecções, né, que nossos corpos têm. Por exemplo, além de ser uma mulher trans, sou uma mulher negra. Breno, além de ser um homem trans, é um homem bissexual, não é? Isso, Isso. Então, as pessoas, elas têm seus recortes, né? Minha avó, por exemplo, é uma mulher preta, entendeu? Baiana, então ela tem um recorte regional da vida dela. Cada vivência, cada mulher vai ter a sua vivência e o seu recorte. Cada corporalidade sabe que lida, né? Então, por exemplo, eu, enquanto mulher trans, eu não sei o que é vivenciar um aborto. Né? Não faz parte da pauta da minha luta, mas eu posso, né, estar ao lado de outras mulheres e lutar a favor do aborto, por exemplo. Mas não é minha pauta específica, não faz, Não é mais relevante. não é mais relevante a minha corporalidade, por exemplo. Não é uma coisa que eu Mas, por vivencio, outro né? lado, a sua pauta é mais extensa em outras questões. Você Sim, lida por com a exemplo, violência. exatamente com a violência com relação ao tráfico de mulheres, por exemplo. Quantas mulheres trans hoje estão na prostituição por causa de falta de emprego, né? Que é o que mais se fala dentro da comunidade LGBT, dentro da comunidade T, né? Que é a empregabilidade de pessoas trans. A prostituição, ela bate na porta de muitas meninas trans porque a gente não... Por exemplo, eu tenho meu emprego, mas mesmo eu tendo meu emprego, tendo minha vida, meu trabalho, eu também trabalho como rapper, né? Faço meu som, faço minha arte. Além disso, automaticamente, as pessoas já acham que nós somos garotas de programa. É como se nós fôssemos de uma vertente da sociedade sexualmente falando, né? Encaixada num fetiche, né? Estigmatizado, né? Fica estigmatizado isso, né? Então, a maioria das meninas recebem propostas e acabam se iludindo com a vida da prostituição e muitas entram nesse ramo,
fazem seu corre, são felizes. Tem meninas que são felizes, fazem seu corre e vivem disso. E debocham da cara de quem é Alice, como a gente... Muitas meninas falam isso. Tem muitas amigas trans que são garotas de programa. Já vivenciei esse momento da minha vida também, não sou hipócrita. Já passei por isso. E entendo que não só eu, mas eu entendo a pauta também de mulheres que são feministas e lutam pelo fim, né, do tráfico de mulheres no Brasil e no exterior, e também lutam pela regularização da prostituição, né? Existem mulheres que militam com relação a isso, que militam sobre aí tem um termo específico que fala sobre pessoas que trabalham com o corpo, né? E, se eu não me engano, a Beth Fernandes é uma mulher trans aqui de Goiânia, ela é psicóloga. Ela tem a Astral, que é também um coletivo, né, que vive de verba, inclusive de doações. Inclusive, quem quiser procurar depois o Instagram da Astral pode estar procurando. Qual que é? Se eu não me engano, é @astral mesmo, Gin. E aí... Lá você vê, ela faz o quê? Ela faz doação de cestas básicas, às vezes faz doação também, né, de valores para pessoas trans que estão precisando. Eu atualmente estou trabalhando no Mocó, que é um restaurante, só que ela fazendo merchandising. Que é um restaurante muito massa, novo, que abriu aqui, alternativo, em Goiânia. E lá a gente também está fazendo esse mesmo trabalho. Cada pessoa que entra lá dá R$2 de entrada solidária, que é convertido para cestas básicas para pessoas LGBTQIA+. E os donos são um casal, né? São um casal de rapazes. E é muito interessante como, ao mesmo tempo que existem as bolhas conservadoras e de pessoas intolerantes, existem as nossas bolhas. A gente se priva, né? A gente vai se aquilombando. A vida é assim. As pessoas se unem. Quem está no mesmo corre, está na mesma luta, se une. Quem não está, não está. Você precisa se unir para poder ganhar força. Para ganhar força. E assim, às vezes nem é necessário o conflito. Às vezes o conflito ele vem mais do outro lado do que do nosso. Assim. E às vezes cabe a você ser esperto e sábio de evitar conflitos. Não é deixar de lutar, entendeu? É pensar na sua saúde mental, entendeu? Saúde mental do brasileiro atualmente. Ficar batendo cabeça não vale. coisas. Gente, depois dessa pandemia, o que mais se fala é saúde mental de pessoas, entendeu? Então, assim, como que tá a cabeça desse cidadão que está vivendo num país onde a gente está passando por esse processo de pós-pandemia, que nem é pós-pandemia, né? Nosso caso porque nosso caso ainda é pandêmico. Auge da né? pandemia. Auge de pandemia. Então, assim, a gente tem que continuar trabalhando, a gente continua fazendo a nossa vida, né? A gente continua saindo de casa, a gente continua andando de ônibus. Eu não, porque eu ando de bicicleta. Mas a gente continua vivendo, né? E você vai conviver com pessoas que são diferentes de você. Você vai encontrar pessoas conservadoras que vão te conhecer, você vai poder abrir espaço para ela, abrir a mente dela, ela vai abrir sua mente também, porque a gente sempre faz uma troca. Tudo é uma troca. E se você não se adapta ao meio que você tá, você não sobrevive. O Brasil é isso, corre. Você tá no Brasil, né? Então, assim, tá difícil? Tá extremamente difícil, é doloroso viver, entendeu? Daqui um dia explodiu, daqui um dia acabou tudo. Eu fico vendo, você falando dessas dificuldades e tudo, né? Eu morei na Bahia há muito tempo, e engraçado, assim, foi lá, inclusive, que eu vi os maiores casos, assim, de racismo explícito. E na cidade, inclusive, de Salvador, que tem a maior população negra fora da África, né? E tem as figuras lá que eu acompanho, a Carla Cotirene, enfim, e ela traz muito essa discussão voltando sobre essa discussão que a gente estava tendo, né? Sobre o feminismo negro. E aí dando a ideia assim, de outras pensadoras que você precisa ler para poder justamente entender isso. E ela traz um pouco desse papel, assim, de você tentar fazer com que as pessoas que já estejam nessa luta entendam o outro lado também, que é o que você falou, o não conflito, é o complemento. Olha, é legal você ler aqui uma Simone de Beauvoir, enfim, e tal, mas tem essa outra pensadora, tem essa outra pessoa, tem essa outra vertente aqui que você talvez não enxergue. Existem momentos que o conflito é inevitável.
né, também. Existem momentos que o conflito é inevitável. Evitar o conflito por saúde mental é bom, mas também tem momentos que... Mas às vezes é É necessário, é inevitável, é Mas às vezes é necessário. necessário, é bom. E... Comprar uma briguinha de vez em quando. E só fazer esse recorte sobre o feminismo negro, para não perder essa linha. Eu fiz bacharelado em estudos literários na UFG. Na verdade, ainda estou matriculada. Mas ainda não concluí o curso. E, assim, lá eu tive acesso a Conceição Evaristo, que é uma incrível escritora, né, preta. E reconhecida há pouco. Reconhecida. Mas ela, pelo menos eu acho que todas as pessoas pretas atualmente no Brasil que têm um pouquinho de consciência, porque tem o processo de você também, né, criar consciência sobre quem você é, né? E já ouviu falar sobre a Conceição Evaristo, consegue entender que a partir de agora a gente consegue ter referências, né? Conceição Evaristo, deixa eu ver outras referências, não só dentro da literatura, mas até mesmo, sei lá, na música, entende? Tipo assim, sei lá. Na poesia, aquela menina que escreveu O Quarto de Despejo, que era empregada doméstica, uma poetisa. Isso dos anos 60, ela escreveu, esqueci o nome dela, caramba, me fugiu completamente. Mas assim, tem essas figuras, tem a própria Djamila Ribeiro agora. Sim, né, Djamila Ribeiro, que é uma referência. E aí o povo é tudo cancelado, e é toda uma patifaria com o Instagram, entendeu? É uma brigaiada na internet sobre militância, sobre o nosso corpo, né? Sobre como a gente ocupa esses espaços, como está a política, como que a gente consegue lutar por políticas públicas, né, para a população. Até pouco tempo, transexualidade estava no livro de patologias, né? Porque, querendo ou não, ainda é uma patologia, de certa forma, para garantirmos o atendimento no SUS. Isso. Então, a gente... Vocês precisam aceitar o encaixe em patologia. Porque para poder pegar o tratamento, para fazer o tratamento trans, certinho... Disforia de gênero. Hormônios, disforia de tem gênero, que ser exatamente. disforia de gênero. Aí tem que passar por tudo isso. Caramba. E é outro engraçado. Por exemplo, se você quer tentar pelo plano de saúde, eles, por exemplo, se eu quiser fazer a minha mamoplastia pelo plano de saúde, é necessário, isso, né? ela é liberada. Pela lei, todo plano de saúde deve pagar isso. Só que, para mim conseguir, eu tenho que... eu tenho que fazer a retificação do meu nome. Então, se eu não fizer a retificação do nome, eu não consigo fazer isso. Então, eu tenho que fazer... Precisa de um laudo médico, psicológico, para fazer a retificação. Tudo isso como se fosse realmente tratado como uma patologia, uma doença. Como se fosse entrar no manicômio. Isso, exatamente. Para poder pergunta. conseguir fazer a cirurgia do Aí vem plano uma outra pagar. pergunta, Breno, que a gente estava conversando, né? E o processo de transição, tanto o legal quanto o biológico, né? Quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam? Olha, não sei falar sobre o seu, mas eu tenho um grupo com homem trans e tudo mais, que a gente se ajuda muito, porque, por exemplo, quando a gente faz o tratamento aqui no HGG, né, eles fazem acompanhamento com o psicólogo, o psiquiatra, perdão, ele tem acompanhamento também para te receitar o medicamento, mas eles não fornecem o medicamento. Então, no caso do homem trans, a gente tem que comprar. E aí, tem muitas pessoas que não têm a condição financeira de comprar, cara. E é complicado. Tipo, Eu acho que a maioria. Isso, e é complicado porque, é meu corpo, eu quero isso, eu não estou me enxergando no espelho. E para mim conseguir isso, eu tenho que ter dinheiro, mas para mim conseguir dinheiro, eu não consigo trabalhar. Então, eu não consigo trabalhar para poder ter o dinheiro, para poder me dar o meu corpo, e o governo não me ajuda, nada me ajuda, eu tento correr para todos os lados, e acaba que a gente tem que se ajudar pelos nós mesmos. Onde a gente ajuda um pelo outro. Tráfico de Durateston também. Eu não sou homem trans, mas eu sei que as pessoas compram Durateston, tá? E homem cis também toma. Esses bombados aí, tudo toma Durateston, fica ciclando aí, que a gente sabe. Ele fica usando aí esses negócios para ficar bombadinho na academia. Então... O processo de transição. Então, assim, eu não sou um exemplo, gente. Porque, assim, qual que é o certo? O certo é você ir no HGG, fazer os trâmites, tudo, né, pelo SUS. Só que é muito difícil. É muito difícil, demora é pra poder conseguir cansativo. uma vaga. Até hoje eu tô tentando uma vaga, Mas, amiga. assim, a gente tem que incentivar as pessoas, entendeu? Você liga no 0800. Aí, gata, como que é? O presidente não pagou a conta, entendeu? O prefeito não pagou a conta
serviço. Você liga no 0800 para marcar uma consulta. É muito complicado você encontrar um orelhão, porque tem que ser de 0800. Desculpa Sabia? te cortar, mas falando sobre esse Orelhão assunto... tem que ser pelo orelhão. Olha Calma a aí, dificuldade. que ainda tem outra coisa. Olha a dificuldade. Deixa eu te contar uma melhor. Você vai no... Valeu. Eu fiz esse trâmite todo, liguei no 0800, fui lá, cheguei na médica para poder fazer o pedido para que eu fosse ter um encaminhamento para o HGG. Na hora que eu sentei com a médica olhou para mim, o que você faz aqui? Qual que eu posso te ajudar? Você marcou uma consulta para um clínico geral? Eu falei, não, é que eu preciso que você marque. A médica olhou para mim e falou, uai, mas eu não sei qual que é o artigo, o que eu tenho que fazer? Eu olhei para a médica. É porque não você tem não sabe nenhuma... o que você tem que fazer, mas eu já pesquisei e tudo mais. Me falaram que eu tenho que fazer assim. Aí ela, então calma aí. Aí eu tive que ligar para outros garotos trans que passaram por isso, para eles me darem o número correto do pedido que ela tinha que anotar lá. Que é para você entrar para o projeto TX. O número que você precisa é para o projeto TX, é NF64. Gente, eu não lembro direito o número correto, mas o projeto TX tem um outro número para se É um colocar. babado assim, ó. Aí a mulher olhou para mim e falou, mas eu não conheço esse artigo, eu vou ter que pesquisar. Ela teve que fazer assim, umas várias ligações para que ela conseguisse me dar esse atendimento. Beleza, aí ela me entregou um papel. Aí ela falou isso aí, para antes disso você tem que passar com o secretário para ele liberar. Na hora que eu cheguei no secretário do SUS, mais uma vez, ninguém sabia o que estava fazendo. Isso, aí fica um jogando pro outro. E foi acaba que é uma falta de conhecimento até do própria galera que trabalha mas nisso. isso tá rolando. E o tanto de travesti que tem aí, gente, pelo amor de Deus, tem um monte de homem trans, tem um monte de mulher trans aí. Não é uma coisa assim difícil de achar. Não é difícil. Eu tô falando Não, assim, mas eu falo assim, é eles que... Isso. Porque vai muita gente lá. Não tem como que eu vou explicar? Não tem um... Você não tem um padrão de regras. É um padrão de regras para como ter um atendimento de qualidade a pessoas trans sobre esse assunto. Deixa eu entrar num assunto que ele foi muita polêmica. Eu não sei se vocês conhecem o caso da jogadora de vôlei Tiffany. Sim. Né? Sim. E assim, cara, foi uma polêmica muito, assim, em todos os veículos por conta do rolê biológico. Exato, né? no caso, o pulmão dela era maior, essas coisas, então tinha mais preparo. A estrutura óssea, aquela o saque era, tipo assim, muito mais... As meninas falavam assim, cara, eu não consigo parar o saque dela. Mas tem saque de mulheres que também é melhor que saque de alguns bairros. E aí? O que eu tô querendo é entrar... Não, mas eu entendo, eu tô entendendo. Até na luta teve, né? E fizeram até um meme, assim, conquistas do feminismo atual. Foi tipo assim, homem bater em mulher, aí botaram, né, a atleta trans batendo na outra atleta, homem sendo campeão de vôlei feminino, aí mostraram a Tiffany, isso sim. Vocês acham, na opinião de vocês, deveria haver uma classe para esportistas trans ou não? Tipo assim, não, eu acho que não. Mas, nossa, gente... Esse assunto é babado. Pois é. Isso, a gente quer porque corpos tinham corpos, então, independente, às vezes... Eu acho que devia ter mais gente existe... doida mesmo, com corpos diferentes, entendeu? Gente, esses boy é tudo barambado. Esses boy faz tudo ciclo. Tô falando aqui, ó, tudo do Durateston. Entendeu? Então, tipo... É tudo Durateston. Olha, esses boy é tudo... O termo que a gente usa, Já porque eu não vou ser o ódio. Mas é tudo telóver, é tudo travequeiro, entendeu? É porque, assim, na verdade, a discussão principal, eu acho que não é... A primeira coisa que a gente tem que discutir, na verdade, é o princípio de fazem mudanças tudo. nos seus corpos. Na minha opinião, o princípio de tudo é o seguinte, não existe aceitação, não tem que ser aceito. A discussão não é sobre aceitação, já estão. Sim, eu Então, penso da mesma forma. A minha preocupação é outra. É como você faz com que as coisas possam funcionar da mesma forma para um homem cis, branco, para uma mulher que não seja branca. Unilateral. Isso. Exato. Porque o caminho seja normal. Porque assim, aquela discussão, né? Você tem que respeitar as pessoas por serem pessoas. Sim. Acima de tudo. Pronto. Né? Você não tem que ter o respeito pela mulher porque ela é mulher. Não. Respeite as pessoas porque elas são pessoas, acima de tudo. Sim. Então, na minha opinião, a discussão não é sobre aceitação. Acho que você, quando começa a discutir sobre a aceitação de pessoas trans no esporte, aceitação de lésbicas e tal, você já está errado.
porque simplesmente essas coisas nem deveriam Corpo são corpos. fazer parte. Por exemplo, se você pega ali um time de basquete, tem um cara que é gigante, vai ter um cara que é pequeno, vai ter são vários cada um tem corpos sua diferentes, função. que um vai ser mais ágil, um vai ser mais forte, são vários. Você vai todos são pegar uma homens, jogadora da todos seleção são cis. feminina que joga melhor e é mais forte do que da seleção masculina. E exato. Isso não muda Isso só porque não ele muda. é trans, não deixou de ser trans, são corpos. Gente, cada um vai ter um organismo diferente, vai se expressar diferente, principalmente na área do esporte. Eu Então, acho que gosto isso muito de nem bater entra nessa em uma tecla pauta, do. assim, Eu por sempre que a galera bato na faz tecla isso? dos marombados, porque, na verdade, tipo assim. Não, mas não é. Eu não tenho nada contra. Acredito que as pessoas fazem mudanças nos seus corpos, para além de questões de gênero. Tipo assim. Estético, social. Estético. Não, tem social. pessoas que, sei lá, fazem harmonização facial, entendeu? Gente, graças lindo, a né? Deus, eu não preciso. Ainda que a gente nasceu Mas, tipo belos. assim. Tipo assim, as pessoas fazem modificações em seus corpos porque elas querem se sentir aceitas, né? Pra si mesmas e tal. É complicado? É. Eu mesma, tipo, tô feliz com a minha corporalidade hoje? Talvez sim, talvez não. Tem dias que sim, tem dias que não. Mas quem não é assim, né? Tipo assim, Por isso você entra numa independente. academia. E, tipo, É. querendo ou não, agora vamos falar sério. Quando a gente entra com a relação do hormônio, ele é uma agressividade pro seu corpo. Que nem eu comecei a fazer. Castração. Aquela. Eu comecei a fazer Autocastração. eu comecei a fazer um tratamento psiquiátrico e tudo mais. E quando o mesmo psiquiatra me falou, olha, você quer começar a tomar o seu hormônio, você sabe que tudo vai mudar, né? Seu cabelo vai cair, seu rosto vai vir com uma puberdade. Se você tiver o gênio da calvície, ó. Tipo assim, ó, querendo falar não, mas assim, geralmente os homens trans, eles transicionam e ficam muito mais passáveis por causa da força que a testosterona tem Isso. no organismo, Porque né? muda radicalmente, Então, tipo, você muda mesmo. a sua É muito fisionomia fácil do ser rosto. homem, gente. Mas- É muito fácil você parecer ser bonita. Põe uma barba, entendeu? Pronto, parece que você é bonita. Essa é a minha tática. Até Porque ser mulher é difícil, é um babado, você tem que fazer um Mas até na unha, tem que questão estar... trans, ser homem é mais fácil. Não, homem trans. Só brincadeira, gente. Não, a gente tá brincando. Eu não sou sei, sexista, mas não me brincando. cancelem, não sou sexista. Eu, pra me arrumar pra eu vir pra cá, eu tenho que fazer uma unha, fazer uma maquiagem, um cabelo e tudo mais. Eu tenho que, no caso, uma coisa que eu não tô fazendo, que era academia, porque você tem que fazer academia junto com o hormônio. Tem essas cobranças. Porque se você né? não fizer academia junto com o hormônio, você vai enlouquecer, porque ele tem que liberar, né? Senão você vai querer... adrenalina que tá Senão o boy vai querer comer todo mundo. Tipo Mas isso. é verdade, a testosterona então, por isso acaba que com fala- boy, então, trans, você os pensa homens muito, que nem ficam... por que eu ainda não Não tem comecei esse a costume, transição? né? Porque eu quero fazer ela completamente correta. Então eu quero fazer com endocrinologista, um acompanhamento certo, psicólogo, psiquiatra, academia. Porque eu sei que todas essas mudanças vai mudar meu corpo drasticamente. Tudo que ele é agora, ele vai se virar um novo corpo. Então ele vai mudar tudo, desde o cérebro os meus seios, a meus pelos, a tudo. Até meu rosto Eu incha, tava tentando tudo lembrar muda. o nome daquele homem trans que era um pensador agora. Caramba. Paulista. O que faleceu? Eu esqueci o nome dele. Ele é o responsável pela lei de retificação Exatamente. de gênero. Eu não vou lembrar o nome dele agora, estou até envergonhado. Mas a história dele é muito Eu lembro de ler linda. algumas coisas dele sobre isso, sobre essa questão. E a história dele é muito linda. É muito linda. Eu não posso falar porque aquela não é meu local de fala. Eu adoro falar essas coisas com entonação porque são coisas que são engraçadas já. Mas assim, é porque, gente, igual eu faço parte de um grupo de amigos que nós zoamos tudo. Nós zoamos até as nossas pautas, nós zoamos tudo. A gente brinca com tudo, a gente fala que a gente tem permissão para isso. Porque, querendo ou não, é muito mais gostoso viver assim. Não zoar, mas é muito mais gostoso você viver com a realidade, né? E rir da própria dor. E às vezes. rir da própria dor. Então eu brinco que não é meu local de fala, mas os homens trans eles são mais invisíveis socialmente do que as mulheres trans. É muito mais fácil você saber o que é uma mulher trans do que saber o que é ser um homem trans para pessoas que, por exemplo, não têm acesso a muita informação. Hoje em dia, até internet, Instagram, informação é assim, né? Então é até difícil achar que alguém não tem acesso à informação. Mas, por exemplo, quando vão falar do Tammy Gretchen, né? Que é o filho da Gretchen. Que é um babaca, porque o boy é bolsominion também. Mas assim... Essa é nova pra mim. Não sabia, não. Vocês não sabiam? Então, não, Pois eu é, não. gato. Você acha que porque o boy é trans ele é tranquilo? Ele foi Claro que candidato a não. deputado. Entendeu? Ele foi candidato a deputado por um partido. Ele é PSL. super... E assim, quando... Eu tenho muitos amigos que são homens trans, né?
Então, quando eles falam que começam a fazer a transição de tomar Durateston, por isso que eu até sei o nome. De todos. É bem agressivo. Com o tempo, eles têm que fazer a retirada do seio porque atrofia, né? Então pode gerar um problema bem maior. Você que sabe sobre esse processo é bem mais complicado. Assim como o processo com mulheres trans. A gente toma, né, o 17-beta-estradiol para as meninas que têm dinheiro e podem manipular o seu hormônio. As que não podem tomam Perlutan, que é injetável, como fala? É anticoncepcional. Aí cresce o seio, cresce o bumbum, fica bonitinha, né? A maioria das meninas tomam muito a Perlutan. E tem que tomar numa frequência. Tem que tomar numa frequência, mas é considerado o crack dos hormônios, porque ele não é recomendado pelo SUS, inclusive. Mas aí o que acontece? O hormônio masculino, ele age no corpo dos homens trans de uma forma drástica que cresce, que assim, é bem satisfatório para muitos meninos chegarem ao auge do que eles almejam, né, em corporalidade. Muitas meninas trans, nem todas meninas ou pessoas trans, né, porque não existem só pessoas binárias, né, O problema também fica no útero, né, que é o foda quando a gente começa a tomar os hormônios, se você não fizer um tratamento com o útero também, aí pode acontecer que você tem que até tirá-lo e tudo mais. Então, e acaba que muitos também sofrem, pegam doenças, câncer e tudo mais por conta disso, porque não fazer babado. É uma autocastração, gente, Só um estou recorte falando. aqui, o livro Quarto de Despejo é Carolina Maria de Jesus. Sim. Pesquisa. Mas eu ia fazer uma outra pergunta, é o seguinte: o quanto é importante você ter, por exemplo, a visibilidade, e aí é uma visibilidade real e, como se diz, reconhecida de pessoas, por exemplo, como a Ellen Page, que se mudou agora para a Elliot Page, né? O quanto isso pesa, o quanto isso tem de representatividade, o quanto isso tem de importância. Assim, pode falar, porque eu tô falando demais. Eu acompanho bastante e esses influenciadores são bons, porque eu agradeço alguns, eu acompanho muito o Transdiário, ele para mim foi um dos fundamentais. Ele me mostrou o caminho, porque eu sabia que esse corpo eu não aceitava, mas como eu vou fazer isso? Para onde eu tenho que ir? O que eu procuro? Qual que é o primeiro passo? O que é binder? O que é um packer? O que é essas coisas que amassa peito? Eles é não sabem. Vocês sabem do que é um binder e um packer? Então vamos começar do início, né? Vamos sair falando tudo enrolado. E o quanto é violento também. Isso. Packer que eu conheço é um time de futebol americano. E o quanto é violento esse processo. Exatamente, eu não sabia. Igual vocês não sabem, eu não sabia. Fui descobrir através de um homem trans, que é um influencer que eu acompanho pra caramba, que ele tem, não sei se você conhece o Transdiário. Ele é muito... As informações que ele passa é justamente falando sobre isso, para que as pessoas façam com consciência, façam da maneira correta, ninguém sai metendo louco, comprando Durateston e enfiando aí, para fazer certinho. E a relação, o que é o binder? O binder é uma faixa, que tanto é que eu estou usando agora, ele amassa os peitos literalmente, assim, para ficar mais reto, né? O quanto é agressivo. Querendo não, ele é agressivo, porque, cara, tá apertando os peitinhos tudo aqui. Mas é o que me faz se sentir mais confortável socialmente. Querendo ou não, quando eu coloco a camisa e olha no espelho. O peito. Aí olha assim e fala, cadê? Ficou mais bonito, a camisa se assenta melhor, eu me acho mais confortável de olhar no espelho. O que seria o packer? O packer, ele não é um consolo que vende lá no sex shop, não, gente. Ele é diferente. Né? Bem diferente de um consolo. Ele é algo criado realmente para homens trans, no qual ele é colocado no nosso clítoris e ele é de um material maleável e também que você pode estar higienizando ele normalmente, no qual a gente tem que usar camisinhas, isso é claro. E o packer, ele coloca tanto para colocar volume, tipo, eu posso estar usando ele, que nem eu estou agora, para apenas o volume na calça, ou para o ato sexual também. E na prática do ato sexual, ele não é que nem o consolo, no qual só a pessoa de lá está sentindo. Exato. Ambos sentem, então ele vai dar o prazer sexual tanto para mim, quanto para a pessoa que está recebendo. Entendi. Então a gente se sente completo. Não, tem várias cores, é uma coisa assim, rolê, sabe? É a primeira linda. vez, cara, que eu coloquei um packer na vida, você não sabe a emoção, eu chorei. Eu confesso que eu chorei quando eu peguei o meu primeiro packer, eu coloquei ele assim, eu me olhei, o packer, o binder, E você sente. Cara, eu tirei meu primeiro Então, nudes. Eu nunca tinha tirado nudes. Eu morria de vergonha de tirar um nudes. Na hora que eu coloquei o packer, eu fiz, cara, olha o nude saindo aqui. Eu consegui fazer um nudes, cara. Pela primeira vez. Então, você vê ali o que você é se viu, a emoção, ali você isso. se- O que é você se sentir com algo que você realmente fala, cara,
tava faltando realmente isso aqui? Tipo, Mas eu tava mas aí, precisando Breno, disso na minha vida. Mas aí, Breno, você pega o seguinte, você, por exemplo, falou, né, que você teve a referência do Transdiário, para poder e tal, me não sei o quê. explicar sobre E isso. você pensa E o foi ele seguinte, que me cara, falou todas essas coisas. No canal dele, que eu acompanho no YouTube, vi vários vídeos dele no YouTube. Aí nos vídeos ele falando sobre isso, nos vídeos ele falando como é que eu retifico meu nome. Tem um lá explicando certinho, passo a passo, do que precisa Pois é, fazer aí para você pensa o retificar. seguinte, cara, você pega meninas e meninos trans de cidades do interior, de bairros de periferia, que não têm acesso a nenhuma informação, inclusive no processo de, eu não sei se eu posso usar essa palavra, né, da descoberta, né, do reconhecimento e tudo, não sabe nem para onde vai, não sabe nem o que Aí faz. vai no SUS e os caras do SUS também não sabem ajudar eles. Ah, mas... Não sabe nem que... Mas não protejam o SUS. Não, eu tô falando assim, é Mas eu tenho que falar também. tô falando do princípio básico, assim, daquele menino que não sabe nem o que ele faz, ele não sabe nem o que ele está sentindo. Sim. Ele só não se reconhece. Nós somos Ou da esses menina. corpos, né, também. Que, tipo assim, nós somos de uma região. Nós somos do Centro-Oeste. Nós somos. Não estou querendo dizer que. Nós somos humildes, mas somos, né, interioranos, saca? Nós temos a nossa cultura, né, de certa forma, bem tradicional. Bairrista. Eu diria bem bairrista. Então, tipo assim, querendo ou não, tipo, é muito importante essas referências pra gente. Eu, por exemplo, eu sou bem triste. Quando eu comecei a ver transição, eu ficava procurando vídeo na internet que tem aqueles assim, M2F, como que é? M2F, que é tipo de masculino pra feminino. Aí male to... Ai, gente, os meio termos... to female. Male to male, female to male, female. não sei o que, tá. Que é os termos, né? Aí eu ficava vendo vídeo de transição. E quando eu ia procurar, não tinham quase pessoas negras. A maioria menininhas branquinhas. Aí mostrava... Barbie Girl. Aí eu ficava lá, linda, a princesa. pra variar, Eu ficava né? assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na minha vida? E é muito engraçado, eu acho que para toda pessoa trans, principalmente para as meninas trans, que na verdade não é engraçado, é uma coisa bem Curiosa, bizarra, né, na curiosa. verdade. Que quando você vê na TV, como a mídia, né, passa a nossa imagem para as pessoas. Qual que é a imagem das mulheres trans na mídia? É mulher trans, os memes, entendeu? De mulheres trans sendo presas, basicamente. Então, quando eu vi aquilo, eu sempre fui criada numa casa muito tradicional, então eu via aquilo e falava, velho, eu não quero ser isso. Tipo assim, eu não quero ser isso. Olha a forma. Fotos horríveis. Não, mas tipo assim, olha a forma que minha cabeça tava. Mas, Tipo, olha, te contar eu não uma história quero ser isso, pessoal. tipo, eu não quero ser Vanessa, R$20. Hoje eu já vejo isso de uma forma empoderadora, por Não, uma te outra contar uma história perspectiva. pessoal, cara. Eu tô 49 anos, tá? 30 anos atrás tinha um programa que chamava Rapaz, Comando que da essa gente Madrugada. Gente, Há 30 anos atrás tinha um programa que chamava Comando da Madrugada, que era o Goulart de Andrade e tal. E eu tô falando assim, porque isso foi muito marcante para mim, foi muito emblemático, cara. Ele fazendo uma matéria com travestis lá em São Paulo na noite, isso anos 80, né? sim, imagino. E o que me marcou, cara, era o seguinte, que naquela época ainda se prendia pela prostituição, né? Então eles eram presos na rua e eram levados para a delegacia. O que eles faziam para sair, cara? Elas escondiam lâminas de gilete na gengiva e aí tiravam e se cortavam para poder ser solta pela polícia. Porque a polícia Cara, não isso era queria um- ter contato com o sangue, Exato. né? E Porque era por causa do bizarro, assim, eu HIV. tô falando porque isso me marcou muito, assim, pegando o que você tá falando, assim, dessa violência, né? Baiurias, navalhas debaixo da língua. Aquela... Mas é bem isso mesmo. Tá relacionado ao contexto histórico do nosso país, né? As travestis, elas eram consideradas alvo de HIV/AIDS, né? As pessoas eram Nos Ainda anos 80, sim. assimilava muito. assimilava muito essa ideia. Porque a população LGBTQIA+, toda é vista como perversa, né? Tipo assim, esses perversos Tem o sexuais. fetiche e tem a perversão ali. Sim, e tá ligada à nossa identidade, uma coisa que não tem nada a ver. Eu sei, tipo assim, já tive contato com pessoas heterossexuais muito mais perversas, inclusive. Entendeu? Perversas de verdade, sobre perversão, né? Pensar em perversão sexual, de fato. Do que pessoas LGBTQIA+. E isso não está relacionado à identidade, né? Não. Então, tipo assim, enfim. A ideia das pessoas trans ser ligada ao HIV/AIDS fazer com que elas usassem disso como proteção, porque ninguém queria ter contato. Pois era Né? bizarro, cara. Era bizarro. E isso foi
um sinal de resistência, querendo ou não, né? A Urias, eu falei Urias porque a Urias é uma cantora trans atual, que está fazendo muito sucesso. Conheço ela pessoalmente. E ela tem uma música que chama Navalha... tem um verso da música que ela fala, navalha debaixo da língua. Tô pronta pra briga. Que é bem isso, né? Querendo ou não, nós, enquanto pessoas, eu enquanto artista, né? Dentro do meio musical, a maioria das trans cantam músicas de guerra, músicas de batalha, músicas de afronte. Porque estamos em constante afronte, né? Em constante batalha cotidiana. Música de afronte, eu falaria música de resistência. 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 Assim como né? tantas outras. Gente, a gente It's falou que era over, rápido. Né? É o seguinte, mas é o seguinte, eu só quero deixar uma palavra, porque assim, hoje eu vejo milhares de pessoas tatuadas, milhares, e são conservadoras. Sim, eu conheço vários. Só que, cara, 26 anos atrás, 20 anos atrás, foi quando eu fiz tatuagem, a gente era marginalizado, era chamado de marca do demônio, tal. Passava, lógico, que não é a mesma dor que a de vocês. Só que eu só peço para essas pessoas que hoje, se você tem tatuagem, saiba que teve pessoas que sofreram preconceito, perderam emprego, foram expulsos de casa. Sabe, você usa sua tatuagem de boa na rua porque teve gente que lutou. Então, a luta de vocês, basicamente que amanhã tenha a mesma abertura que a gente tem hoje, entendeu? É só isso. Quero agradecer vocês dois. Vamos marcar mais um. Vamos, Porque a gente não falou de Vamos Madame falar Satã. exatamente. Dá pra falar um monte de A gente besteira. não falou do Manhãs de Setembro, cara, que é lindíssimo, Nossa, né? Do Linique, que Exato, o o inaugurou Linique que tá agora. fazendo. Lançou agora, né? Falar de Maravilhoso. muita coisa, tem muita coisa pra gente Eu só queria conversar. deixar uma coisa antes da gente fechar. Não, Claro. eu só vou Gente, passar a palavra pra vocês. só para falar o principal, tudo. Nós somos todos iguais. Pelo amor de Deus, coloquem isso na cabeça de Ai, vocês. gente, ó, Não se tem localiza na diferença biosfera aqui, aí. Nem aqui, nem ali, nem ali. Somos todos luz, somos todos Pessoas. iguais. Somos Tudo todos farinha do pessoas, mesmo todo mundo ser saco. humano. Quando Farinha do enfiar a mesmo cabeça que pino. todo mundo ser humano, o mundo seria lindo, maravilhoso. Era só Respeite isso. o ser humano por Respeite ser o humano, mas pessoa por pessoa. Aquela, vou me despedir, vou fazer meu merchan. Escutem meu som, Shade, Anarcotrans. Tem no YouTube, tem no Spotify. Nós vamos colocar o link aqui. Entendeu? Vê o link aí depois. Vou lançar uns sons aí futuramente. Vou lançar um som com a Maju. Já mandar um beijo à amiga Maju. E é isso. Tamo no corre. Salve, salve pra todos. Salve, salve, amados batistas, como eu falo lá no meu canal. E é isso, velho. A gente vai estar aí incomodando, se incomodar, entendeu? A gente vai continuar incomodando. E conte incomodando, com a gente para entendeu? incomodar. Nós queremos também. Gente, obrigado demais. Foi muito bom. E quando é muito bom, o tempo passa que muito bom. rápido. Eu Espero nem que vi vocês tenham passar, gostado realmente. também. Não, eu nem vi. O papo flui. E, gente, ó, lembra de se inscrever, curtir, compartilhe, divulgue. Divulgue até porque, como a gente estava conversando aqui, às vezes alguma pessoa vai ouvir tanto a Rafaela quanto o Breno falando e vai se identificar e vai saber o que fazer e vai saber onde procurar. E Entendeu? até Então, procurar compartilhem por também. eles mesmos, até para orientar. Exatamente. Se tem Segue alguém aí, que ó. precisa, É nóis. se alguém precisar de ajuda, meu Instagram tá aberto. Quiser trocar uma ideia, Isso. ganhar mais um pouco de informação sobre transição, Qual que é o seu arroba? é @o.tristão. Só me chamar que eu estou pronto para ajudar o quem seu? precisar. O meu é @Anarcotrans, é com K, tá? Isso. Valeu, gente. Obrigado. E é isso, limpa toda a energia negativa.